Bom dia, Igreja da Escola de Profetas! Bom dia! Bom dia, você que está em casa, seja bem-vindo a um momento muito especial para alegrar o seu dia. Bom dia, irmã Beth. Bom dia, professora Paula. Tudo bem? Teve uma boa noite? Sim, vivi muito bem. Bom dia, Escola de Profetas. Bom dia, você de casa. Que coisa boa é estarmos na casa do Senhor. E quando a gente chega na casa de alguém, a primeira coisa que a gente tem que fazer é falar com essa pessoa. Sim. Vamos orar ao Senhor? Você ora por nós, irmã Beth? Oramos. Oremos. Querido e bondoso Pai, esteja, Senhor, conosco. Esteja aqui com cada discípulo seu, ó Pai. Esteja também com os nossos irmãos em casa, Senhor. Que eles se permitam receber o Espírito Santo para que possam ser tocados, para se tornar também discípulos seus. Amém. Senhor Deus, obrigado por esse dia maravilhoso, por essa semana que se inicia, por tudo quanto tem feito por nós, Senhor. Obrigado pela nossa vida, pela comida que nos dá todos os dias, por tudo mais, Senhor. Consagra tudo que fazemos, tudo que pensamos, que possam ser testemunhos de Ti, Senhor. Nos abençoe, esteja conosco. Isso que Ele peço e agradeço em nome de Jesus. Amém, Amém. Senhor. Cantar é muito bom. Quando nós cantamos, nós trazemos sentimentos bons, principalmente esses hinos que são verdadeiras orações. E eu quero convidar você que cante conosco uma declaração de amor para Jesus, o hino de número 315, A Cristo eu amo. Amém! Como é bom declarar o amor a uma pessoa tão especial que é o nosso Jesus. É muito bom, né? E é muito bom louvar a Deus. E louvar com esse hino que é um convite de Jesus à colheita. Número 237. Ter um ajudador e você pode ajudar, você pode compartilhar esse vídeo para outras pessoas também experimentarem a alegria de conhecer um pouco mais sobre a vontade de Deus. Deus tem coisas lindas na palavra dele, não Muito tem, linda. Beth? E todos nós queremos ver Jesus voltar. Amém. E para que você vá guardando porções da palavra de Deus no seu coração, nós agora vamos ter um momento muito especial, não é, irmã Beth? Sim, um momento muito especial. O momento de gravar a palavra de Deus na nossa mente e no nosso coração. E aonde está o verso dessa semana? 1 Pedro 5:5. Então no 3 nós vamos repetir. Você que está em casa, aproveite também para decorar esse versinho tão especial. Vamos no 3? Vamos? Vou contar. 1, 2, 3. 1 Pedro 5:5. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestidos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. 1 Pedro 5:5. 1 Pedro 5:5. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestidos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. 1 Pedro 5:5. 1 Pedro 5:5. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestidos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. 1 Pedro 5:5. Amém. Amém. Quero desejar para você um ótimo dia, que seja abençoado o seu dia. É o que nós todos desejamos da Escola de Profetas. Um bom dia para você. E agora vocês vão ficar com o estudo da Palavra de Deus. Bom dia novamente. Bom dia. Deus nos sustentou até aqui, por isso nós podemos dizer Ebenezer. Até aqui
Nos ajudou o Senhor. Um bom dia para você de casa. Aqui ainda estamos em clima de jejum. E também te convidamos a cada dia se aproximar mais do Senhor. E nós já estamos felizes porque vemos que muitas pessoas têm continuado, têm perseverado no estudo da Bíblia. E isso é muito bom. Bom dia, professora Joana. Estamos juntas aqui mais uma vez. Tínhamos brincado que somos a dupla Paulinha e Joaninha. Que bom que você está aí conosco e hoje nós vamos estudar sobre a aliança com os gibeonitas. Ontem já foi falado um pouco aqui. Hoje nós vamos tirar mais detalhes dessa história, mais ensinamentos. E os livros da Bíblia que estudamos essa madrugada? Nós estamos no livro de Josué, né? E essa madrugada nós estudamos do capítulo 12 ao capítulo 17. Nós vamos vendo aqui, né, nesses capítulos, né? Josué já tinha avançado, vencido, conquistado boa parte do território de Canaã, já tinha quebrado o domínio, né, do inimigo ali sobre as terras de Canaã, e agora Deus pede para que ele reparta a herança. Então nós vamos discutir um pouco sobre a divisão das terras para as tribos ali de Israel. Uma coisa interessante para a gente observar, Paulinha, quando Josué estava para invadir Canaã, ele montou uma estratégia muito inteligente. A estratégia dele era ir pelo centro da terra e conquistando o meio para então se dividindo, conquistando o restante das outras cidades. E quando ele conseguisse dominar uma boa parte de Canaã e fizesse essa divisão entre as tribos, então cada tribo ficaria responsável por conseguir expulsar os demais cananeus que haviam nas cidades pequenas ao redor das cidades grandes. Então essa era a estratégia, conquistar o meio, abrir, expandir as conquistas e aí então dividir as terras e cada tribo ficar responsável por conseguir expulsar os demais cananeus em suas terras. Então nós vemos aqui no capítulo 12 que ao final de tudo diz que foram 33 reis conquistados, somando de Josué com o de Moisés. 33 reis conquistados ali na terra de Canaã. Lembrando que aonde Josué colocava a planta do pé dele, ele conseguia vitória por conta da promessa de Deus. Sim. Aonde você colocar o seu pé, eu vou te dar, eu vou te abençoar. Então, aonde ele ia, havia vitória porque Deus estava com Josué, Deus era com ele. E aqui no capítulo 13, nós vemos Deus, no versículo 1, já dizendo o que para Josué? Josué, tu já estás idoso. E não sei porque me dá um aperto no coração ouvir isso, né? Porque a gente já pensa, já associa o quê? Já está idoso, daqui a pouquinho falece, né? Já morre. Então ele dizendo, Josué, você já está idoso. Parece até engraçado. A gente passou um bom tempo acompanhando a história de Moisés e parece que a história de Josué acaba muito rápido, né? Ele já estava idoso. E agora Deus disse para ele, pronto, até aqui você já fez a sua missão. Agora reparte as tribos, né? Reparte as terras para que as tribos habitem cada um no seu lugar. E eu gostaria muito de destacar aqui que o verso 7, destaca pra gente, lê aí pra gente, Paulinha, o verso 7, o que é que diz aí? Capítulo 13? Isso. Reparte, pois, agora esta terra por herança às 9 tribos e à meia tribo de Manassés. Olha a palavra que Deus usa aqui, herança. Isso é muito importante. Nesses capítulos todos vai se repetir muito essa ideia da herança, da herança. A terra era de quem mesmo? A terra era de Deus. A terra era de Deus e ele estava dando para seus filhos como herança. Eu estou dando, é minha, é de vocês. Imagina isso, morar num lugar onde Deus é o proprietário, onde Deus é o dono. Dizer assim, eu estou dando para vocês como herança. E os filhos de Israel estavam habitando ali como herdeiros de Deus. Imagina que coisa linda, como nós vamos habitar na nova terra, como herdeiros do Senhor. Uma coisa que nós não merecemos, mas Deus está nos dando por herança. E aqui nesse capítulo também podemos destacar algo muito importante. O verso 13, o que é que diz no verso 13? Porém, os filhos de Israel não expulsaram os jezureus, nem os maacateus. Antes, Jesu e Macate ficaram habitando no meio de Israel até o dia de hoje. Imagina isso. Deus tinha dito, olha Josué, há muitíssima terra ainda para conquistar, mas divide e cada tribo fica responsável de expulsar os cananeus, e eu serei com eles. Mas o que estava acontecendo aqui no verso 13? Diz que alguns não conseguiram expulsar.
Você poderia me dizer por que isso estava acontecendo? Eu imagino medo, porque nós já sabemos que era terra de gigantes. Então, faltou fé ali também para que eles pudessem se apropriar da promessa que Deus tinha dado. Onde pisar, os teus pés vou te dar. Aí tem até um hino que eu gosto muito, até o horizonte onde o sol se esconde herdarás. Então Deus já tinha prometido, era deles. Mas a falta de fé, ou não tiveram fé suficiente e acabaram fazendo associações, passaram a habitar juntos. E alguns viraram servos. Então, assim, eles não expulsaram, não mataram por completo. Vamos fazer aqui uma associação. Vocês trabalham pra gente, a gente faz assim, vamos conviver juntos. Mas o duro é que isso, anos mais como nós podemos ver na história bíblica, na sequência, entra muita idolatria ali no meio do povo, por essa união, essa falta de fé, que parecia algo pequeno deixar eles ali, né? Mas era um povo que não era submisso a Deus. E isso trouxe consequências muito sérias. Isso é muito sério, sim. E aqui também podemos destacar no capítulo 13 que Deus reforça novamente que os levitas não tinham herança. Porque quem era a herança deles? O Senhor. O Senhor. Que lindo isso. Na orientação de Deus era para se dar cidades, né, para que os levitas morassem em meio às tribos, né, mas eles não teriam terra própria deles, né, porque Deus era a herança deles. E aqui no capítulo 14, nós vamos ver algo extraordinário. Nós vamos ver Caleb indo até Josué com um pedido muito especial. Ele chega lá, eu acho extraordinária essa parte de Caleb. Porque aqui no verso 10 diz que ele já tinha quantos anos? 85 anos. Dá até, né, pensar assim, 85 anos, o que eu vou fazer com 85 anos? Caleb com 85 anos ainda queria conquistar cidades. Mas não era qualquer cidade. Caleb chegou com um pedido muito especial para Josué, disse assim, olha, tu sabes que eu fui fiel, você sabe da promessa que Moisés lançou sobre a minha vida, que Deus lançou na minha vida, e eu vim agora aqui em busca da minha promessa. Eu quero aquela cidade lá. Que cidade mesmo foi que ele escolheu? Hebrom. A mais difícil. A mais difícil. A cidade que havia tocado terror no coração do povo de Israel há 40 anos atrás, né? Há mais de 40 anos, porque foram vários anos até eles conquistarem ali a cidade de Canaã, a terra de Canaã. Então, ele pediu a cidade mais difícil, que os gigantes eram maiores, as fortalezas eram maiores ainda. E ele disse, pode me dar. Por que ele disse isso? Eu achei extraordinário. Você pode ler o versinho 11 pra gente? Sim. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. Louvado Amém. seja Deus. É assim que alguém finaliza a sua vida com Deus. Que lindo é você ver o final da vida de alguém que deu certo. Você olha assim e fala, poxa, eu quero ser igual Caleb aos 85 anos de idade. Então viva como Caleb. Viva como ele. Porque ele disse assim, eu fui fiel ao Senhor. Ele falou com a própria boca, eu fui fiel. Ele permaneceu pelo que era reto, ainda com risco de sua própria vida. E agora ele tinha honra para chegar diante de Josué. Ele disse, pode me dar a cidade mais difícil, porque Deus é comigo e eu vou lá e vou fazer dar certo. E ele foi e fez mesmo. E ele desapossou a cidade dos gigantes e ali fez a sua morada na cidade de Hebrom. Agora, você quer destacar? Sim. Tem algo especial aqui ainda, além disso. No capítulo 14, eu fiquei fascinada com algo que se repete. Se vocês olharem, no final do versículo 7, diz que 40 anos eu tinha quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Então, assim, Caleb foi totalmente sincero, ele tinha uma fé mesmo profunda quando ele disse tudo aquilo em meio à resposta daqueles 10 que eram contra ir para Canaã. Mas a parte especial está aqui no final do versículo 8, que diz assim, eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. E aí no versículo 9 ele novamente fala, pois perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. E a gente vê aqui um segredo
para as maiores vitórias da vida de Caleb: perseverança. Pensa o que é esperar no Senhor 40 anos. 45 anos ainda, porque após 45 anos foi que ele foi conquistar a terra. Perseverar. Eu também lembro do que diz lá em Apocalipse, em Mateus 24. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverança. Deus trabalha muito com essa palavra na nossa vida. O céu é bom, é muito bom, imaginamos, né? Por tudo que a Bíblia diz. Vai ser um lugar maravilhoso, mas é preciso perseverar. Se você é acostumado ou se você gosta somente das coisas fáceis, amigo, aí há um grande perigo. Porque se a gente tem tudo com facilidade, a gente não aprende a perseverar. A gente não aprende a confiar no Senhor. Agora nós vemos um contraste. Você está me falando aí da perseverança de Caleb, está me falando da fé, da nobreza que ele tinha, mas um pouco mais à frente, no capítulo 16 e no capítulo 17, nós vamos ver uma situação bem diferente da de Caleb, que é quando Efraim e a tribo de José vai até Josué, né, e faz um pedido um tanto assim estranho, né? Ele chega para Josué e diz assim: Josué, olha, nós somos um povo muito forte, muito grande, poderoso, e a terra que o Senhor Deus nos deu é muito pequena. Nós queremos uma terra maior para poder habitar. E realmente eles eram um povo numeroso, um povo muito grande. E aí Josué responde o que mesmo para eles? Eu acho extraordinária a resposta de Josué. Está no capítulo 17 e o verso 15. Diz assim: então disse-lhe Josué: se tão grande povo és, sobe ao bosque e ali corta para ti lugar na terra dos perizeus e dos refaíns, pois que as montanhas de Efraim te são tão estreitas. Então disseram os filhos de José: as montanhas não nos bastariam, também os carros de ferro há entre todos os cananeus que habitam na terra do vale, entre os de Bet-Sean e as suas vilas, e entre os que estão no vale de Jezreel. Então Josué falou à casa de José, a Efraim e a Manassés, dizendo: grande povo és e grande força tens, não terás uma sorte apenas, porém as montanhas serão tuas, ainda que é bosque, cortá-lo-ás, e as suas extremidades serão tuas, porque expulsarás os cananeus, ainda que tenham carros de ferro, ainda que sejam fortes. Olha só, Josué disse assim: vai lá e conquista. Vocês não são fortes? Vocês não são poderosos como vocês estão me falando? Então agora prova. Vai lá e conquista a terra que vocês precisam ter. Não pensa que vai ser dado de mão beijada. E é interessante observar que Josué era da tribo de Efraim. Então eles chegam até Josué com um pedido assim, pensando nós somos da sua tribo, né? Precisamos de um tratamento especial. Tem pessoas que se sentem assim, né? Deus dá condição para elas e elas fazem dessa condição como se fosse um privilégio. Então você tem que ser legal comigo porque eu sou assim, porque eu tenho isso, mas Deus não olha desse jeito de jeito nenhum. E Josué fez eles pensarem: e vocês não estão dizendo que vocês são fortes? Então agora vai lá, usa essa força. Mas tem carros de ferro, tem isso. Mas vocês são fortes, vai lá, Deus é contigo, vocês vão conseguir. Um espírito totalmente diferente do de Caleb, que disse: me dá o mais difícil que eu vou lá e vou conquistar. E eles queriam tudo muito fácil, né? Apesar de serem realmente fortes e poderosos, queriam tudo muito fácil. Totalmente diferente do espírito de Josué, que sendo da tribo de Efraim, tendo o direito de escolher uma das melhores terras para si, foi o último a escolher a sua herança. Imagina isso, que exemplo de liderança Josué deixa para nós, né? Um exemplo de força, de luta e de vitória. Isso mesmo. Uma coisa que eu achei interessante aqui no capítulo 15, só para encerrar essa parte da Bíblia, é que essa falta de fé também se demonstrou em outra terra. No versículo 63 do capítulo 15, diz que eles não puderam, porém, os filhos de Judá expulsar os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Assim habitaram os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém até o dia de hoje. Então aqui é a primeira vez que aparece Jerusalém na Bíblia, que interessante. E eles conviveram juntos ali com os jebuseus, que era o povo que habitava na terra de Jerusalém. E somente no reinado de Davi, não é que eles conseguem totalmente conquistar aquela terra. Mais uma vez foi falta de fé.
Exatamente. O mesmo Deus que deu a vitória para Davi anos à frente poderia ter dado a eles ali naquele momento. Agora, é interessante nós observarmos a associação disso com o capítulo 47, Aliança com os Gibeonitas, porque os Gibeonitas, eles foram deixados também na terra. Eles se tornaram servos do povo de Israel, não foi isso? Por conta de um engano, como nós já vimos ontem no estudo, eles enganaram Josué. Josué não consultou a Deus e agora Josué teve que permitir que aquele povo estivesse ali. Eles não foram destruídos, eles ficaram como servos, não foi isso? Sim. Então, aqui na história, na aliança com os Gibeonitas, nós vemos pontos muito importantes para destacarmos aqui. O primeiro ponto que eu quero destacar é o que está no parágrafo que começa: grande foi a indignação dos israelitas, porque o povo não aceitou muito isso, né? O povo não queria destruir os gibeonitas, queria desapossar eles da terra, mas só que os líderes haviam feito uma aliança, um pacto, né, com o povo de Gibeon. Então, aqui diz o seguinte nesse parágrafo, mas eu quero ler um pouco mais lá para o final, que diz assim, os gibeonitas haviam se comprometido a renunciar à idolatria e a aceitar o culto a Jeová, e a conservação de sua vida não era uma violação da ordem de Deus para destruir os idólatras cananeus. Portanto, os hebreus não se comprometeram pelo seu juramento a perpetrar o pecado. Porque qual era a angústia do coração de Deus? Se vocês fizerem aliança com esse povo idólatra, vocês vão perpetuar o pecado na terra, porque eles não vão sair do caminho errado, eles vão continuar fazendo errado no meio de vocês e vai influenciar vocês. Então, tira todo mundo daí, não é para ficar nada deles. Só que os gibeonitas haviam feito um acordo. Não, nós vamos aceitar Jeová como nosso Deus, nós vamos abandonar o culto idólatra e nós vamos servir a vocês. Então, houve ali eles deixaram para trás o culto idólatra. Então, a aliança com eles não se tornou uma quebra da ordem de Deus, porque eles não estariam perpetuando o pecado na terra. Os gibeonitas haviam se convertido, não é isso? Eles fizeram essa aliança. E mais à frente, continuando o parágrafo, diz assim, e se bem que o juramento fosse conseguido pelo engano, não deveria ser desrespeitado. Por que não deveria ser desrespeitado? O dever a que fica empenhada a palavra de qualquer pessoa deve ser considerado sagrado. Caso não a obrigue à prática de um ato mau, nenhuma consideração de lucro, desforra ou de interesse próprio pode de qualquer maneira afetar a inviolabilidade de um juramento ou o compromisso. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. Aquele que subirá ao monte do Senhor e estará no seu lugar santo é aquele que, mesmo que jure com dano seu, não muda. Olha a importância disso, de você manter a sua palavra. Então, ainda que a aliança tivesse sido conquistada por engano, eles haviam dado a palavra deles, e isso era considerado sagrado. Você não podia quebrar. Eu me lembro que antigamente, o pessoal conta, né? Eu não vivi antigamente, mas o pessoal fala muito. Antigamente o pessoal só dava a palavra, e a palavra empenhada tinha muito valor. Então, hoje não se vê mais isso. Dificilmente se vê pessoas que cumprem as palavras ditas, né? Mas aqui a associação que o texto faz é com o monte do Senhor. Quem habitará no monte do Senhor? Aqueles que, falando com a sua boca, ainda com dano próprio, cumprem aquilo. Porque sabe que há um sagrado dever quando se abre a boca, né? Para dizer, eu vou fazer isso, eu vou cumprir isso aqui. E eles tinham feito o juramento em nome do Senhor, né? E aqui eu acho interessante que nós vemos o amor de Deus manifestado nisso. Porque Deus, ele não tinha o prazer em ver os cananeus mortos, em ver aquele povo idólatra morto. Esse não era o prazer de Deus. O prazer de Deus era que aquele povo se arrependesse, que aquele povo voltasse. E quando nós vemos a história de Raabe, que aceitou e mudou e teve a sua vida poupada, quando a gente vê aqui essa aliança com os gibeonitas, que ainda que foi feita digamos, de forma errada, Deus, ele também aceitou aquele povo. E olha que humilhação, eles aceitaram os seus rachadores de lenha, que essa expressão quer dizer, eles estavam responsáveis pelo serviço doméstico que eles precisassem. Mas o nosso Deus é o Deus que transforma a maldição
em bênção. Mas eles não foram ser qualquer rachador de lenha. Eles foram ser os servos do santuário, trabalhar ali no serviço do Senhor. Deus, ele pode mudar a história de qualquer pessoa e o rumo de qualquer nação. Mas na sua fala, Paulinha, você lembrou de Raabe, isso é muito importante para o estudo de hoje. Porque Raabe entrou para o povo de Deus não como uma escrava ou então alguém que ia rachar lenha e fazer os trabalhos pesados. Ela entrou até com honra, posso dizer assim, porque ela foi aceita dentro do povo de Deus como alguém que aceitou a fé. Então os gibeonitas também poderiam ter entrado nessa condição, se eles não tivessem usado do engano, se eles não tivessem usado da falsidade. E aqui no parágrafo que começa, tal era a posição em que gibeonitas poderiam ter sido recebidos, diz o seguinte, tal era a posição em que gibeonitas poderiam ter sido recebidos, não foram enganos que tinham recorrido. Não era pequena a humilhação para aqueles cidadãos de uma cidade real, sendo todos os seus homens valentes, fazerem-se rachadores de lenha e carregadores de água por todas as suas gerações. Imagina, eles eram pessoas principescas, né? E agora iam ser rachadores de lenha. Haviam eles, porém, adotado a aparência de pobreza. Olha como isso é importante. Eles haviam dissimulado uma situação, né? Adotado a aparência de pobreza com o fim de enganar. A esta se lhes fixou como distintivo de servidão perpétua. Assim, em todas as suas gerações, sua condição servil testificaria do ódio de Deus à falsidade. Isso é sério ou não é? Eles assumiram uma aparência de engano, então Deus disse, pronto, agora essa vai ser a aparência de vocês, por todas as gerações. Colou neles a maldição, imagina isso. E isso era para mostrar para gerações futuras, para nós que estamos lendo hoje, que Deus odeia a falsidade. Deus não permite, não trabalha com isso. Aí você vai me dizer, mas vários servos de Deus mentiram, usaram desse... Mas Deus nunca aprovou e eles colheram as consequências de seus atos. Igual os gibeonitas também colheram. Então Deus, ele não aprova nenhum tipo de falsidade, nada de dissimulação, de engano, nada disso vem do Senhor, não é de acordo com a vontade de Deus, não é isso? Isso mesmo, interessante que o que Deus faz? Ele não é que ele vai honrar o erro, ele transforma, né? Ele traz ali ainda algo de bom, ele tenta reverter a situação. Mas como a senhora bem falou, ele deixa sempre as consequências para que fique por gerações perpétuas também aquele ensinamento que Deus não é complacente com o pecado. Deus, ele sempre traz ali, pecou, consequência. Todo pecado leva à morte. A professora Maísa tem até uma frase, né? Deus tem solução para o pecado, mas não para as consequências do pecado. Não é isso a frase? Então as consequências, elas, infelizmente, têm que ser suportadas, né? Já que foram um caminho escolhido pelo próprio pecador. Mas o interessante é que as consequências, elas não pararam por aqui. O que aconteceu agora? A cidade ali dos gibeonitas era uma cidade, não era qualquer cidade, era uma cidade que ficava próxima ali ao centro de Canaã. Então os outros reis, o quê? Os gibeonitas fizeram aliança com Israel? Não. E aí o que acontece aqui na página 507 diz que Adonisedeque, que era o rei de Jerusalém, ele se juntou mais cinco reis cananeus e agora eles foram atrás dos gibeonitas. E aí o que acontece? Os gibeonitas começam a se apavorar. E isso é prova de que realmente o povo de Israel começou a... O pavor daquela nação começou a se espalhar, porque Deus disse que ia colocar temor no coração das outras nações. Então, eles vêm, esses 5 reis, para atacar os gibeonitas. E os gibeonitas começam a se desesperar e pedir ajuda a Josué, porque eles sabiam que o Deus de Israel era forte e poderoso. E aí vão pedir ajuda, e Deus... E Josué agora pede o consentimento do Senhor, e Deus dá... Sinal vermelho não, sinal verde. Vai, podem ir que eu vou dar vitória para vocês. E o interessante é que eles montam ali a estratégia de guerra, você pode ver no livro, e eles destroem realmente
todos aqueles reis, aquelas cidades que se levantaram contra os gibeonitas, eles são destruídos. E o interessante é que Deus, ele estava lutando pelo povo. Prova disso é que o povo lutaram com as próprias forças. E Josué fez até um pedido que aos olhos de muitos pode parecer ousado, né, professora? Sim, com certeza. A senhora pode falar desse pedido? Josué percebeu, e eu acho isso muito interessante, ele viu que o dia seria curto demais para dar conta do recado. Aí ele falou, pera ainda, Deus me lançou uma promessa e eu agora tenho que fazer valer essa promessa de Deus. Então ele faz uma oração. Ele pede para que o sol se detenha e também a lua. A gente falou sobre isso também. E aí o pedido dele é assim, ó, então Josué falou ao Senhor e disse aos olhos dos israelitas, sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou de todos os seus inimigos. Gente, que extraordinário isso aqui. Deus parar tudo por conta da oração de um de seus servos. Minha gente, isso é muito extraordinário. O que Deus é capaz de fazer para poder cumprir a sua palavra. Eu vou te dar essa terra. E se você tem que parar o que for, eu paro para que você faça valer a minha palavra. E aqui no parágrafo que começa, o Espírito de Deus inspirou a oração de Josué para que de novo se pudesse dar prova do poder de Deus, do Deus de Israel. Portanto, o pedido não ostentou arrogância por parte do grande líder. Josué recebera a promessa de que Deus certamente subverteria aqueles inimigos de Israel. Contudo, aplicou tão decididos esforços como se o êxito dependesse unicamente dos exércitos de Israel. Muitas vezes a gente fica na ociosidade achando que Deus tem que fazer tudo. Mas na realidade é que a sua parte você tem que fazer. Os possíveis é para os homens. Deus age no impossível. Josué não tinha controle sobre o tempo. O dia estava acabando e ele não estava dando conta de eliminar aquele povo. Então aquilo que era impossível para ele, Senhor, o dia está acabando, eu não tenho como controlar isso, mas o Senhor é o Deus do tempo. Então eu vou pedir ao Senhor, eu preciso que o tempo pare agora nesse momento, para mim dar conta aqui do que eu preciso fazer. Então o possível Josué estava fazendo, lutando com toda a sua força. Mas o impossível ele entrega na mão de Deus e faz essa oração e Deus atende. E eu achei lindo que Deus, ele viu o esforço daquele povo. Sim. E eles lutaram com todas as forças. Mas quando os esforços humanos não são suficientes, Deus entra em cena. E ele entrou de uma forma bem visível. Ele mandou pedras. Foi uma chuva de saraivada. Imagina. Então, assim, Deus ajudou para que eles conseguissem. E, mais uma vez, a palavra de Deus realmente se cumpriu na vida deles. E aí a gente vai ver os detalhes dessa oração. E aqui continua dizendo o seguinte, ó, fez tudo o que a energia humana podia fazer. E então, pela fé, clamou, rogando auxílio divino. Entende que ele já estava dentro da vontade de Deus. Por isso que a oração ousada dele é respondida. Ele não estava fora do querer de Deus, ele estava atuando, lutando as lutas do Senhor. O segredo do êxito está na união do poder divino com o esforço humano. Aqueles que levam a efeito os maiores resultados são os que mais implicitamente confiam no braço do Todo-Poderoso. O homem que ordenou, sol, detente Gibeon, e tu, lua, no vale de Aijalon, é o homem que durante horas jazeu prostrado em terra, em oração no acampamento em Gigal. Os homens de oração são os homens de poder. Você vai ver no relato da Bíblia vários momentos, e Josué levantou-se de madrugada. E Josué levantou-se de madrugada. Josué tinha uma vida com Deus. Ele era uma coisa muito interessante de se pensar. Ele era amigo de Deus e Deus era amigo dele. Entende isso? Então ele tinha essa intimidade com o Senhor. Ele estava cumprindo o querer de Deus, estava dentro da promessa de Deus. Então agora ele tem a ousadia de orar da maneira como ele orou. E Deus responde, assim vai ser feito. Isso é extraordinário demais. E sabe o que é mais incrível, Paulinha? Que isso está acessível a mim, está acessível a eles, está acessível ao pessoal de casa também. Essa é uma história que aconteceu de verdade, é real, mas é uma história que pode se repetir na minha vida e na sua vida. Esse tipo de intimidade, de experiência que esse povo viveu com Deus, nós também podemos viver no dia de hoje. Mas parece que nós estamos carentes desse poder, não é isso? Porque nós temos empenhado pouco, buscado pouco. Quanto mais aqui, é muito claro dizer, os homens de oração são os homens de poder. Se te falta poder, o que está te faltando mesmo? Exato. E eu achei forte pensar que
para ele fazer essa oração em público, porque eles estavam onde? Em meio de guerra. Então ele teve que fazer essa oração, eu imagino que muita gente ouviu, ele pedindo a Deus. Mas essa oração em público, ela veio acompanhada de muitas horas, como a senhora falou, de oração particular. Oração particular. E o Espírito Santo, ele dominava a vida de Josué. E Deus, ele pode colocar no nosso coração os motivos certos para orar. Não orar simplesmente por bens materiais. Claro que Deus pode dar, mas há orações mais profundas e guerras e batalhas muito mais profundas do que apenas, Senhor, me dá um emprego novo. Senhor, faz isso. A luta de Josué era a luta de Deus. Josué não estava ali em guerra porque ele queria uma terra boa para ele. Josué estava ali em guerra porque Deus tinha dito, vai e desaposta porque a terra é minha. Então ele estava lutando as lutas de Deus. O convite de hoje é vivermos essa experiência aqui. O convite de Deus é, eu quero te dar mais, mas você também precisa querer mais. Deus vai te dar em proporção daquilo que você deseja e daquilo que você busca. Então que nesse dia nós possamos buscar mais, possamos estar como Josué, buscando mais ao Senhor, orando mais, fazendo da nossa vida com Deus uma vida íntima mesmo, uma vida de experiência real com Deus. E histórias como essa não ficarão apenas registradas num livro, estarão registradas no nosso testemunho, na nossa vida. E será uma glória e uma bênção para gerações futuras também, como está sendo para nós hoje. Amém. Então vamos finalizar com uma oração pedindo a Deus isso? Vamos pedir ao Senhor que Ele faça isso em nossa vida, né? Querido Deus e nosso Pai, nós estamos aqui hoje diante de uma história tremenda, de uma história fantástica. Uma história que aconteceu no nosso antepassado. Foi um dos nossos, Senhor, orando ali e o Senhor respondendo de forma imediata. Senhor, nós queremos viver experiências assim. Nós queremos, Senhor Deus, ser esses homens de oração, esses homens que buscam a Tua presença, que têm fome e sede de Ti, porque eu sei que quando nós agirmos assim, Senhor, esse poder recairá sobre nós e nós também teremos experiências e histórias assim para contar, para testemunhar do Teu poder e da Tua glória. Senhor, nós imploramos para que neste dia o Teu Espírito Santo tenha acesso à nossa mente e ao nosso coração. Que nesse dia, mais do que nunca, nós possamos estar ligados a Ti, Senhor. Nós possamos estar buscando a Tua presença. E eu sei que o Senhor responderá, derramando o Teu Espírito sobre nós. E esse é o nosso desejo. Nós imploramos para que a Tua vontade seja feita em nossas vidas. E ajuda-nos a lutarmos as Tuas lutas, a não lutarmos as nossas, a não sermos egoístas de pensarmos apenas em nós, em benefícios para nós. Mas ajuda-nos a nos envolvermos naquilo que preocupa o Teu coração, naquilo que o Senhor quer. Ajuda-nos a estarmos no centro da Tua vontade, Senhor. Amém. Pedimos a Tua bênção para o dia de hoje, o Teu auxílio. E isso em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos dar tchau pro pessoal de casa? Obrigada pela sua companhia, obrigada pelo seu carinho. E até amanhã, né, Paulinha? Até amanhã. E lembre-se, os homens, e agora eu vou acrescentar, as mulheres de fé são mulheres de oração. Até amanhã.